Você daria uma arma de fogo para o seu filho? Em grande parte dos Estados Unidos, essa dúvida é sanada com uma resposta rápida e fácil, sem necessidade de muita ponderação. Sim, eu daria uma arma de presente ao meu filho menor de idade. Segundo o Centro Nacional de Estatísticas Educacionais, entre os anos 2000 e 2022 foram registrados 1.375 tiroteios em escolas daquele país. Isso significa, em média, mais de 60 ataques por ano. Nós estamos falando de crianças e adolescentes em um ambiente considerado seguro, voltado para a educação, socialização e formação de caráter. As armas utilizadas normalmente são obtidas por meios legais. Então, tendo em vista que o seu filho poderia ser vítima de um outro adolescente armado enquanto está na sala de aula, por que presentear uma criança com um rifle não parece uma má ideia? Essa resposta também é fácil. Cultura. Estamos falando de um país onde você pode comprar munição em um supermercado e que ainda sustenta uma forte relação com a prática da caça como esporte. Na maior parte dos Estados Unidos, não há limite de idade para você repassar um rifle ou uma espingarda para alguém menor de 18 anos. Isso acontece porque muitas famílias, principalmente em regiões rurais, possuem a tradição de levar suas crianças para atirar em animais, como atividade esportiva. Para um brasileiro, não é algo tão natural, mas no estado de Iowa, um menino chamado Noah Crooks ganhou uma carabina calibre 22 de presente quando tinha 11 anos de idade. 2 anos depois, seu pai receberia uma mensagem que mais parecia uma brincadeira de mau gosto. Pai, aqui é o Noah. Eu matei a minha mãe. Gretchen Crooks e sua família moravam na região rural de Osage, uma pequena cidade de Iowa com menos de 4.000 habitantes. Calma, segura e serena, perfeita para quem planeja fugir da violência e do caos de um grande centro. Para mim, é um pesadelo, mas sei que para muita gente é um sonho poder viver em um local sossegado, principalmente considerando a criação de filhos. Apesar da paz que cercava sua casa, Gretchen exercia uma profissão que estava longe de ser tranquila. Na cidade vizinha, que é um pouco maior, ela trabalhava como enfermeira em situações críticas na UTI e no pronto-socorro. Seu desejo era amparar o máximo de pessoas possível, combinando delicadeza e competência. Esse desejo não era da boca para fora, não. Gretchen ficou conhecida por estar sempre disposta a ajudar, em qualquer situação, incluindo em grandes desastres, como aconteceu em 2005, onde participou como voluntária dos cuidados e atendimentos às vítimas do furacão Rita e furacão Katrina. Além de trabalhar muito, ela não parava de estudar e buscar formas de se aperfeiçoar. Por isso, mesmo com um trabalho estável no Hospital Mercy, Gretchen resolveu cursar o mestrado de Administração e Enfermagem, já que tinha facilidade em liderar e trabalhar com grupos. Organizada, competente e sorridente. É assim que seus colegas a descrevem. Gretchen morava com o seu marido William, com quem era casada desde 1994, e seu filho Noah. Nascido em 1998, Noah não era considerado uma criança problema, mas tinha algumas questões a serem trabalhadas. Quando era mais novo, gostava de brincar com fogo e maltratar animais. Por isso, a família participava de terapias em grupo. A questão é que Noah não tinha um comportamento alarmante o suficiente a ponto de fazer seus pais desconfiarem que algum dia poderia cometer uma atrocidade. Apenas dificuldades que muitas vezes são atribuídas ao próprio crescimento do indivíduo. É claro que eu considero preocupante ser cruel com os animais, mas não sei qual era a extensão dessa crueldade. Como eu falei anteriormente, em diversos locais a caça é considerada um esporte e os animais empalhados são troféus. Tendo em vista essa realidade, expor uma criança a esse tipo de comportamento desde cedo pode despertar uma curiosidade natural de experimentar com outros animais. Vindo de uma cidade do interior, já ouvi algumas coisas sobre relacionamentos das pessoas que moram na roça com os seus animais. Algumas coisas que me deixam triste, mas eu sei que são vivências completamente diferentes da minha. Só que não era só isso. Com o tempo, Noah passou a ter problemas ao tentar controlar suas emoções. Situações comuns do dia a dia poderiam virar uma explosão de raiva que ele descontava nos colegas da escola. Seus pais continuavam atentos e com acompanhamento psiquiátrico. Inclusive, Noah fez uso de medicamento psicotrópico por alguns anos. Eu não sei exatamente qual era o medicamento que ele tomava, mas ele fez tratamento. Eu não tenho filhos, então não posso opinar quanto a isso, mas durante a pesquisa eu vi algumas falas alarmantes que as pessoas acabaram deixando
deixando de lado por ele ser uma criança que não sabia o que falava. Por exemplo, seus amigos contam que algumas vezes ouviram Noah dizendo que queria matar a sua mãe e abrir fogo no colégio que estudava. Até mesmo seu pai ouviu isso, mas achou que era apenas um filho bravo porque estava de castigo. Noah disse: "Queria que a minha mãe estivesse morta." E o pai perguntou por quê. Noah apenas respondeu que a vida seria mais fácil se ela não estivesse ali para atrapalhar. William, pai de Noah, encarou isso como uma reclamação boba porque Gretchen havia o deixado de castigo por conta das suas notas baixas. Com certeza, isso me deixaria com uma pulga atrás da orelha. Mas como eu disse, eu não tenho filhos para saber as besteiras que crianças e adolescentes falam. Só sei que se eu falasse isso na frente do meu pai, eu tava ferrada. Contudo, apesar dos sinais de alerta, Noah também demonstrava momentos de potencial. Em 2010, Gretchen postou orgulhosa no Facebook sobre o talento musical do filho no saxofone e sobre a sua aceitação em um programa de verão na Universidade de Iowa para estudar chinês. Foi nesse ano, em comemoração ao aniversário de 11 anos de Noah, que seus pais o presentearam com uma arma de fogo. Em 24 de março de 2012, Gretchen resolveu tirar do videogame de Noah. Mais uma vez, o comportamento do filho estava declinando junto com suas notas, e não fazia sentido deixá-lo jogando Call of Duty por horas, sendo que deveria estar estudando. Call of Duty é um jogo de tiro em primeira pessoa extremamente popular e, aparentemente, Noah estava completamente viciado. Naquela noite, William estava em uma confraternização do trabalho quando Noah carregou um rifle calibre 22 no seu quarto. Ele levou a arma para o andar de baixo e viu sua mãe na cozinha, de costas para ele, enquanto preparava o jantar. Ele não conseguiu atirar naquele momento, porque Gretchen estava de costas e, segundo Noah, considerou que não seria honroso atirar em sua mãe dessa forma. Por isso, sem que ela percebesse sua presença, voltou para o andar de cima. Enquanto isso, Gretchen, além de cozinhar a janta do filho, também fez os donuts caseiros que ele gostava. E quando terminou, o chamou para comer. Momento em que ele desceu novamente com o rifle em mãos e dessa vez encontrou sua mãe estudando, sentada no sofá da sala. Noah atirou contra o seu corpo 22 vezes. Era 7:30 da noite quando Noah enviou uma mensagem de texto para o seu pai. A mensagem dizia: "Pai, aqui é o Noah. Eu matei minha mãe acidentalmente. Tô arrependido. Volte pra casa agora, por favor." William achou que Noah estava brincando e respondeu: "Ok, só a jogue no mato. Cuidaremos disso mais tarde." É uma mensagem um pouco estranha, ainda mais considerando o contexto, mas eu consigo imaginar como poderia ter sido encarada como uma brincadeira. Tipo quando a gente tá bravo com alguém e fala: "Vou matar tal pessoa", e um amigo responde: "Deixa que eu te ajudo", sabe? Bom, 22 tiros contra sua mãe já é impensável. Mas piora. Noah ligou para a emergência e disse à atendente: "Eu matei a minha mãe com uma calibre 22. Atirei nela, talvez uns 20 tiros, e eu tentei estuprá-la. Eu não consegui fazer isso. Eu tentei estuprá-la, mas não consegui." Logo, Noah troca de foco e fala sobre suas preocupações com o próprio futuro, dizendo: "Eu nunca vou poder me casar. Eu nunca vou conseguir um bom emprego agora, porque isso vai estar no meu currículo. Quer dizer, eu mal vou conseguir um emprego tipo trabalhar no McDonald's. Eu tinha planos de ir para a Universidade Estadual de Michigan, cursar engenharia, criar minha própria empresa de carros. Agora tudo isso foi por água abaixo. Me sinto louco e sei que não sou. Acho que tenho algum tipo de TDAH. Vou ter que me mudar, vou pra cadeia. Quem tenta estuprar a própria mãe? Minha vida acabou." Essa conversa demonstra como a preocupação de Noah era com a sua própria vida, ignorando completamente o fato de que havia acabado com a de sua mãe e traumatizado seus pais e familiares para sempre. O delegado, Jeff Huftalin, foi enviado à residência dos Crooks e bateu à porta da frente. Noah o atendeu e o delegado perguntou onde estava sua mãe. Ele respondeu que ela estava na sala de estar e que a arma estava em uma cadeira. Jeff encontrou Gretchen caída no sofá e era possível ver os buracos de bala deixados no seu peito. O pijama estava desabotoado e ela estava nua da cintura para baixo. O delegado confirmou naquele momento que Gretchen estava obviamente morta. Ele algemou Noah e o colocou no banco de trás da viatura. No caminho até a delegacia, Noah não chorou, nem demonstrou arrependimento genuíno, além da preocupação com o rumo que sua própria vida tomaria. E durante o interrogatório, quando os policiais perguntaram o que ele achava que ia acontecer após matar sua mãe, Noah respondeu que talvez ficaria de castigo. Como eu já falei algumas vezes, nos Estados Unidos, cada estado tem sua própria legislação, não apenas administrativa, mas penal e civil, o que difere muito do Brasil. Nesse caso, apesar de não poder ser acusado e processado como um adulto, ele seria considerado um menor
menor infrator, o que significa, no estado de Iowa, que se ele for considerado culpado, deverá permanecer até os 18 anos em uma detenção juvenil, onde terminaria seus estudos e teria acompanhamento psiquiátrico. E, quando completasse 18 anos, teria um novo julgamento como adulto para decidir quais seriam os próximos passos. Enquanto o processo legal avançava, Noah foi submetido a uma avaliação psicológica, e o resultado me deixou um pouco surpresa. Em 2012, o Dr. Michael Taylor o examinou e concluiu, com alto grau de certeza médica, que Noah não sofria de nenhuma doença psiquiátrica. Ele não atendia aos critérios para psicose ou qualquer transtorno mental diagnosticável. Segundo Taylor, Noah era completamente autocentrado, carecia de empatia e não mostrava capacidade de sentir culpa ou remorso. Em suas próprias palavras, exceto por um transplante de cérebro, não há tratamento capaz de lidar com os traços de personalidade profundamente enraizados que impulsionam o comportamento de Noah. E isso vai persistir. Sendo bem sincera, eu não esperava esse diagnóstico. Eu realmente achei que ele teria alguma questão psicológica que justificasse suas atitudes, mas não foi o caso. Portanto, considerando que Noah era um menor infrator, sem qualquer impedimento para encarar o processo, o Ministério Público apresentou uma denúncia acusando Noah de homicídio em primeiro grau e agressão com intenção de cometer abuso sexual. Aqui, eu acredito que eles erraram na tipificação porque, pelo que é possível entender na sua confissão, a agressão não aconteceu com a intenção de estuprar a mãe. Ele a matou porque queria matar, porque estava bravo, porque queria ela longe da sua vida. 22 tiros deixa isso bem claro. Na minha opinião, o impulso sexual veio depois e foi uma tentativa infrutífera. Quem sabe era até uma forma de humilhar a sua mãe, uma forma de estabelecer o poder que ele gostaria de ter, mas não tinha na relação. Talvez eu tentaria uma denúncia de vilipêndio de cadáver. Enfim, o tribunal do júri começou em 30 de abril de 2013 e aqui temos uma grande diferença do Brasil, considerando que ele tinha 13 anos à época do crime e mesmo assim foi a júri. A defesa apresentou dois argumentos: insanidade e responsabilidade diminuída. O seu advogado alegou que Noah sofria de transtorno explosivo intermitente, uma condição de saúde mental caracterizada por explosões incontroláveis de raiva. Segundo a defesa, o transtorno seria como um tumor da raiva, que teria tornado Noah legalmente insano no momento do crime, ou seja, uma insanidade temporária. Durante o julgamento, colegas de escola de Noah testemunharam sobre episódios de violência. Eles falaram que ele tentava esfaquear crianças com lápis, fazia ameaças de morte e até disse que queria matar a sua mãe. O pai, William Crooks, também depôs, dizendo que já havia ouvido Noah expressar desejos de matar Gretchen, mas, como falamos anteriormente, nunca levou a sério. Apesar da tentativa da defesa de alegar insanidade e impossibilidade de Noah compreender o que estava fazendo, a acusação argumentou que ele sabia diferenciar o certo do errado, tanto que ligou para a emergência logo após cometer o crime. E, segundo a lei de Iowa, isso é suficiente para desbancar a alegação de insanidade legal. No fim, o júri deliberou por quase 2 semanas e, em 13 de maio de 2013, quando Noah tinha 14 anos, emitiu o veredito: culpado de homicídio em segundo grau e inocente da acusação de agressão com intenção de cometer abuso sexual, como já era de se esperar. Então, aqui tivemos a mudança do tipo de homicídio também. Explicando de uma forma bem básica, nos Estados Unidos, o homicídio em primeiro grau é quando há premeditação, ou seja, a pessoa planeja o ato. Já o homicídio em segundo grau acontece sem premeditação, no calor do momento, em uma explosão de raiva ou envolvendo algum tipo de negligência. Mas é importante lembrar que em ambos os casos há intenção de matar. É diferente de homicídio doloso e culposo que temos no Brasil, ok? Noah foi enviado para o State Training School em Eldora, onde permaneceu até completar 18 anos. No papel, seu comportamento foi exemplar. Seguia as regras, evitava problemas e não chamava atenção. Mas em abril de 2016, um relatório trouxe algumas preocupações. Ele ainda não sabia dizer o porquê de ter assassinado a sua mãe e também não sabia lidar com isso. As respostas que ele apresentava não eram compatíveis com alguém que sente algum tipo de remorso, que considera a gravidade do que fez. Por exemplo, quando seu pai tentou conversar e entender o que se passava na cabeça do filho, questionando o porquê do crime, Noah apenas respondeu: achei que ficaríamos melhor sem ela. Não pensei nas consequências. Pensei que talvez fosse ficar de castigo. O psiquiatra Dr. Michael o avaliou 2 vezes, em 2013 e 2016, mas não diagnosticou nenhuma doença mental e não considerou que Noah tivesse transtorno
de personalidade antissocial enquanto estava preso. Porém, reconheceu que ele não poderia prever como ele se comportaria no mundo real. Quando Noah completou 18 anos, realizou-se a audiência de revisão para que fosse decidido se ele permaneceria sob supervisão, por exemplo, no caso de ser considerado incapaz, se passaria para a liberdade condicional ou se enfrentaria uma pena de prisão como um adulto. Para essa decisão, no caso de um jovem infrator, utiliza-se o relatório de investigação pré-sentença, que fornece ao tribunal uma análise detalhada sobre o histórico do réu, seu comportamento sob custódia, avaliações de saúde mental e o risco que representa para a sociedade. No caso de Noah, a mensagem foi clara: recomendava-se o encarceramento. Inclusive, algo que o relatório destacou foi a notável falta de remorso, e que mesmo após 5 anos, Noah não conseguia explicar de forma coerente por que matou a mãe, nem demonstrar compreensão real do que fez, o que era considerado preocupante caso ele fosse posto em liberdade condicional, porque seria extremamente imprevisível saber como ele agiria em uma situação de raiva, em uma situação que as coisas saíssem do que ele gostaria, saíssem do seu controle. Por fim, a recomendação foi de 45 anos de prisão, com desconto dos 5 anos já cumpridos no centro juvenil, ou seja, 40 anos. No dia 6 de maio de 2016, a promotoria defendeu uma pena indeterminada de 50 anos, sem mínimo obrigatório. Isso quer dizer que ele poderia, tecnicamente, ser libertado a qualquer momento pelo Conselho de Liberdade Condicional, mas sem data garantida. Lembra quando eu falei em outros casos sobre a possibilidade de parole? Aqui, essa possibilidade acontece todo ano. Não existe uma pena mínima a ser cumprida, apenas uma máxima. Claro que a defesa tentou algo mais leve, como manter o status de jovem infrator, libertá-lo ou colocá-lo em liberdade condicional, possivelmente com um limite de 5 anos, incluindo o tempo já cumprido. Algo que seria como não cumprir tempo algum. Durante a audiência, Noah leu uma declaração na qual disse estar arrependido. Porém, seus próprios familiares apresentaram uma visão oposta. O tio e a avó materna afirmaram que ele não tinha empatia e pediram a pena mais severa possível. O pai foi ainda mais direto. Ele disse que o filho nunca mostrou verdadeiro remorso e afirmou que Noah matou a mãe simplesmente para poder jogar videogames. Durante o veredito, o juiz explicou detalhadamente que a liberdade condicional não era adequada naquela situação, destacando a surpreendente falta de resposta emocional de Noah e a ausência de remorso e empatia considerados apropriados. Por isso, concordou com a recomendação do Estado, condenando Noah a uma pena de até 50 anos de prisão por homicídio em 2º grau, com elegibilidade imediata para a liberdade condicional. A decisão sobre sua soltura caberia inteiramente ao Conselho de Liberdade Condicional. Quando uma pessoa é condenada à prisão e não à pena de morte ou perpétua, subentende-se que ela está ali não só pela punição, mas também para reabilitação e ressocialização. Agora, um grande parênteses aqui. Isso em um mundo lindo, perfeito, cheio de glitter, estrelinha, unicórnio voador, onde o sistema prisional realmente se preocupe com a reinserção daquele indivíduo na sociedade. Mas, em teoria, seria isso. Por isso que o Estado considerou que Noah não estava pronto para a vida em sociedade, já que não conseguia nem encarar a sua própria motivação para cometer o crime. Algo tão horrendo contra alguém que o amava tanto. Após a sentença, a defesa recorreu, alegando 2 pontos principais. Primeiro, que não deveria ter sido julgado como adulto sob as leis de jovem infrator de Iowa, pois o texto da lei não deixaria claro se um jovem de 13 anos poderia ser tratado dessa forma. Segundo, que a pena era inconstitucional por supostamente violar a proibição de punição cruel e incomum da Constituição de Iowa. Em 20 de abril de 2018, a Suprema Corte de Iowa rejeitou todos os argumentos. O tribunal decidiu que a lei permitia, sim, o julgamento de jovens de 13 anos como se fossem adultos para crimes graves como homicídio, e que não havia violação constitucional. Ainda ressaltou que o sistema de Iowa oferecia mais oportunidades de reabilitação do que o exigido pela Constituição, ao permitir que jovens passassem anos sob supervisão juvenil antes de serem sentenciados como adultos. Atualmente, Noah Crooks cumpre pena na North Central Correctional Facility e, como não há tempo mínimo obrigatório, ele é elegível para a liberdade condicional desde que entrou no sistema adulto. Sua última análise de liberdade condicional foi em abril deste ano e o pedido foi negado. A próxima está marcada para maio de 2026. Segundo a lei de Iowa, apesar de ter sido condenado a 50 anos de encarceramento, a previsão de liberdade, se ele não conseguir liberdade condicional antes, é em 2034. Eles calculam essa previsão considerando tempo de trabalho, estudo e bom comportamento dentro do sistema. Uma das questões que pairam sobre esse caso é a concessão de arma de fogo para uma criança, mas, novamente, considerando a prática da caça ou até mesmo tiro ao alvo como esporte e a cultura local, acredito ser mais comum
comum do que nós brasileiros pensamos. Eu li alguns comentários sobre esse caso e essa questão sempre é levantada. Vi comentários de europeus e brasileiros falando com estranhamento sobre o fato, mas muitos americanos respondem que é extremamente normal em diversas regiões do país, principalmente em lugares rurais. Isso significa que eu acho correto? Não, 1000 vezes não. Ainda mais considerando o histórico de Noah com problemas de comportamento e explosões de raiva. Contudo, eu não sei se ter ou não a arma o impediria de praticar o crime. É claro que se tornou muito mais fácil e talvez ele não teria comprado uma arma sozinho, já que não foi considerada a premeditação. Mas também não é possível saber se esse rompante de raiva não o levaria a praticar o crime com uma faca da própria cozinha, por exemplo, como acontece com bastante frequência em crimes domésticos. Só quero deixar claro que mesmo não concordando com o presente, não quero ver ninguém culpando a mãe. Eu vi alguns comentários sobre isso e de verdade não é o intuito desse vídeo. Aqui eu trouxe um caso que me chamou a atenção e um questionamento sobre o armamento, mas em nenhum momento quero culpá-la pelo que aconteceu. É óbvio que se ela desconfiasse do filho, não teria dado esse presente. Inclusive, ela o fez após Noah ter demonstrado extrema competência nos estudos e na música. Outra coisa, nota-se que o pai relacionou o seu declínio com o vício em videogame. Quem conhece meu canal sabe que eu não culpo videogames ou filmes por crimes cometidos de forma alguma. Mas, é claro que em alguns casos eu não acho a melhor ideia do mundo. Talvez seja mais legal escolher um jogo sem violência, visando o desenvolvimento daquele indivíduo, mas não porque o jogo faria alguém cometer um crime, sabe? Essa é a mesma conversa que rola com vítimas de bullying. Muitas vezes o que se tem é um problema pré-existente e algo engatilha a pessoa, mas na maioria da população isso não resulta em massacres, ataques, assassinatos. Na maioria das vezes resulta em choro, insegurança e anos de terapia. Por isso, muitas vezes os psicólogos falam sobre esses problemas que já estavam ali e a pessoa seria uma bomba relógio. Nesse caso, ao que parece, o crime foi cometido pela não aceitação de um castigo, pela raiva de um pré-adolescente desregulado, que não soube controlar seus sentimentos e que vinha apresentando sinais que só foram considerados alarmantes após o cometimento do crime. Infelizmente, a família Crook perdeu 2 pessoas naquela noite de 2012, Gretchen e Noah, porque de certa forma, segundo sua avó materna, os 2 estavam mortos. Esse não foi um caso em que a família foi conivente com o crime, algo que acontece muitas vezes, né? Pais que não conseguem deixar de apoiar os filhos mesmo após o cometimento de um crime terrível. Pelo menos foi assim até agora. Eu sei que isso pode mudar, já que Noah vai sair da prisão bem novo ainda. Segundo a previsão, ele sairá com a mesma idade que sua mãe tinha quando ele a matou. Eu não consigo imaginar o choque, a decepção e o medo quando Gretchen, após cozinhar para o seu filho e preparar seu doce preferido, viu Noah, de apenas 13 anos de idade, com uma arma em mãos. Eu realmente espero que sejam feitas mais avaliações psicológicas antes de soltá-lo, porque o perfil apresentado por Noah se assemelha de forma assustadora ao de alguns assassinos que só pararam de matar quando foram mortos ou presos. Sinais como provocar incêndio, maltratar animais, praticar bullying no colégio, às vezes sendo a vítima do bullying primeiro e depois sendo o agressor, são pontos demonstrados por alguns serial killers. Enfim, agradeço quem assistiu até aqui. Não se esqueça de comentar, dar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Eu pretendo trazer diversos estilos diferentes de vídeos e casos, então vão ter esses menores, mas também terá pro pessoal que gosta de vídeo de 2 horas. E para quem prefere ouvir, eu tô no Spotify no formato podcast. É isso, gente. Muito obrigada de novo e vejo vocês no próximo. Tchau!